E aí galera, tudo bem? Beleza? Como é que estão aí de quarentena? Cada um cumprindo aí o seu papel, conforme aí recomendado, decretado pelo governador Camilo Santana. Realmente é importante que nesse momento cada um faça o seu papel para que possamos deter esse vírus aí tão inesperado que está assolando o mundo todo com essa pandemia. Mas vamos passar por isso, né? Tudo passa, vamos lembrar dessa frase, tudo passa. E assim, não é um bom momento para fazer parte da história, mas lembremos que nós estamos aqui fazendo parte da história. Não é uma história positiva, negativa, mas desde 1918 que nós não temos aí um vírus assolando o mundo, como foi na gripe espanhola. Mas vamos passar, tudo vai passar e tudo vai dar certo, né? Façamos a nossa parte, fiquemos em casa, cumpramos o nosso dever para que as baixas sejam mínimas possíveis, né? Precisamos achatar aquele gráfico para que nós tenhamos aí o máximo possível de atendimentos aos que forem atingidos por essa infecção, ok? Então, enquanto essa batalha não se passa no campo aí da biologia, da vacina, a gente vai aqui não deixando o nosso assunto atrasar, né? Então vou aqui usar das mídias digitais para a gente veicular até vocês as aulas que aí estamos sem ter, visto que estamos aí em quarentena, ok? Então vou fazer aqui para vocês a aula aí do primeiro ano A e B do ensino médio do diocesano, né? O livro 2, o capítulo 5. Vamos tratar aqui de lançamento oblíquo e lançamento horizontal, tá ok? Então vamos lá. Lançamento oblíquo e lançamento horizontal. O que é um lançamento oblíquo? Vocês já estudaram o lançamento vertical, que é aquele em que nós lançamos um objeto com um ângulo de 90 graus com a superfície, e aí ele fica sob a ação da gravidade aí subindo ou descendo, né? Isso é o lançamento vertical. Quando esse ângulo ele é menor do que 90 graus, o ângulo de lançamento formado com a superfície, quando esse ângulo ele é menor do que 90 graus, nós temos aí um lançamento oblíquo, né? Onde a trajetória, que todo mundo sabe, devido à ação da gravidade, a trajetória do objeto lançado é uma parábola, aquela curva matemática bem conhecida, certo? Bom, e aí também vamos ver o lançamento horizontal, onde um objeto vai ser lançado horizontalmente de um ponto de uma altura diferente de zero, ou seja, uma altura elevada, uma altura acima do nível do piso referencial, e aí nós vamos ver que também a parábola vai ser feita, só que a metade da parábola agora no lançamento horizontal. Então vamos começar com o oblíquo aqui. Nós temos aqui as competências, competência da área 5, entender métodos, procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-las em diferentes contextos. Habilidade 17, relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Habilidade 19, avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental. Temos também a competência de área 6, né? Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Habilidade 20, caracterizar causas ou efeitos dos movimentos, partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Bom, então nós temos aí essas competências e habilidades, não vou fazer mais nenhum comentário, visto que nós já fizemos comentário dessas mesmas competências e habilidades em capítulos anteriores, tá ok? Então vamos lá, aqui é só mesmo para vocês terem conhecimento das competências e habilidades que estão relacionadas ao conteúdo de lançamento oblíquo e horizontal. Tá ok? Então vamos lá, vou colocar aqui um gramado, né? Suposto gramado, uma bola de futebol parada, e o nosso jogador aqui, né? Vamos supor que esse jogador faz a chamada cavadinha, né? Aquele chute onde a bola sobe e desce fazendo aí uma parábola, tá ok? Bom, aqui eu vou mostrar a trajetória da bola de forma pausada, né? Para que vocês percebam qual é o movimento do lançamento oblíquo, tá ok? Então em cada etapa aí você vai vendo a bola subindo, chegando aqui à sua altura máxima e depois retornando para o solo, ok? Perdoe-me pelo barulho, esse slide ele é um pouco antigo, então na época eu gostava desse sonzinho, achava bom. Hoje já não uso mais esses recursos, mas para que vocês escutem o áudio, né, eu tenho que manter aí também esse recurso aí ativado, tá
ok? Bom, então tá aí a trajetória da bola na forma de uma parábola, né? E é interessante perceber o seguinte: se você tomar aqui linhas verticais como referência, a distância percorrida pela bola, considerando que entre uma foto e outra foto da bola se passa o mesmo intervalo de tempo, né? É importante que se diga isso, entre uma foto e outra o intervalo de tempo é sempre igual. Então note que na direção horizontal a distância percorre sempre, a bola percorre sempre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais, certo? Ou seja, na horizontal não há aumento da distância nem diminuição da distância com o passar do tempo. Por isso que nós temos na horizontal um movimento uniforme, ou seja, com velocidade constante, visto que na horizontal não há nenhuma aceleração, não há nenhuma força atuante. No entanto, se você olhar agora para essas linhas horizontais, elas vão nos dar uma percepção de que a distância vertical percorrida pela bola varia com o passar do tempo, ou seja, para intervalos de tempos iguais, a distância vertical percorrida é sempre diferente, ou seja, ela vai variando com o passar do tempo. Na subida essa distância vai diminuindo, né? Se você notar a distância entre uma linha e outra, e na descida ela volta a aumentar novamente a distância vertical entre uma posição e outra da bola. Portanto, na vertical o movimento ele não é uniforme, visto que na vertical há uma aceleração, né? E essa aceleração é a aceleração da gravidade. Muito bem, então na vertical nós temos um movimento uniformemente variável, né? Onde a aceleração pode ser considerada constante, como a aceleração da gravidade. Muito bem, componentes da velocidade. Vamos ver aqui o mesmo movimento, né? Vou trazer aqui o atleta novamente. Sabemos que na horizontal o movimento é uniforme e na vertical uniformemente variado. E aqui nós temos o ponto de partida da bola com sua velocidade de lançamento inicial, né? Então nós temos aqui a velocidade de lançamento, que é representada por um vetor inclinado, né? Note que ele tem um ângulo com a direção horizontal, certo? Então em cada ponto da trajetória estou representando aqui a velocidade da bola vetorialmente, né? Lembrando que esse vetor é sempre tangente à trajetória. Muito bem, então veja que em cada ponto o vetor velocidade está representado aqui, tá ok? Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar em cada ponto, em cada posição aqui escolhida, nós vamos fazer uma decomposição vetorial, ou seja, nós vamos procurar as componentes da velocidade, tá ok? Então todo mundo sabe como é a regra da decomposição, né? Você faz aí, você procura as componentes da velocidade, que é uma grandeza vetorial, para um plano cartesiano, aqui no caso o eixo da horizontal, o eixo da vertical. Então vejamos aqui a nossa primeira velocidade, a velocidade inicial, sendo decomposta. Então nós temos aqui as componentes na direção horizontal e vertical. Então componente na direção do eixo X e componente na direção do eixo Y. Professor, mas por que que o X não tem o zerinho aqui e o V0Y tem esse zerinho aqui? É porque na direção horizontal, você vai ver isso nas próximas decomposições, é que o Vx ele não se altera. Por quê? Porque na horizontal o movimento é uniforme. No entanto, na vertical, como há uma aceleração gravitacional, a componente vertical da velocidade ela vai variando. Note dessa posição para essa como o vetor vai diminuindo cada vez mais. Por quê? Porque tem aceleração da gravidade contra o sentido da velocidade. Então, portanto, a velocidade na direção vertical é variável, ela não é constante. Por isso que eu coloquei aqui a primeira como uma velocidade inicial, já que ela vai mudando no decorrer do tempo. Tá certo? Essa mudança aqui está representada nos vetores seguintes pelo tamanho do vetor, não pelo símbolo aqui que eu voltei a repetir, mas tenta entender pelo tamanho do vetor. De maneira que quando chega na altura máxima, note que não existe componente VY, ou seja, não há componente vertical de velocidade, apenas a componente horizontal Vx, que é a própria velocidade do móvel naquele instante. Bom, ao voltar a descer, a bolinha também tem suas componentes, Vx continua inalterável, só que o Vy, note, ele inverte, porque agora a bola está descendo, né? Até chegar ao solo novamente, onde suas componentes finais são iguais às componentes iniciais.
tá certo? Só que o VY com sentido contrário, né? Ou seja, o vetor não é igual, mas o módulo de V0Y é igual ao módulo desse VY no final aqui, ok? Muito bem. Então vamos agora ver outro detalhe aqui, ó. O ângulo de lançamento. O ângulo de lançamento é esse ângulo formado entre a velocidade inicial de lançamento, e a componente horizontal Vx, tá certo? Claro que você poderia também pegar o ângulo com a vertical, mas por padrão nós adotamos aqui o ângulo com a direção horizontal. E aí, quem é que lembra daquela regrinha que eu expliquei para vocês, como a gente calcula o valor dos filhotes, as componentes, os filhotes em função do pai, né? Regrinha do colado e separado. Vejamos, Vx é filhote de V0, tá aqui o pai dele na frente, vezes, como ele está colado com o ângulo, lembra da sílaba có. Có lembra o que? Cosseno, cosseno de θ. Já o V0y, como ele está separado do ângulo, né? Então nós temos a seguinte relação: ele depende do pai, que é o V0, separado primeira sílaba sé, e sé lembra o que? Seno. Então fica com seno de θ. Tá ok? Então essa aqui é a estrutura dos vetores componentes da velocidade. Vejamos agora as relações, né? As relações matemáticas do lançamento oblíquo para o movimento do lançamento oblíquo. Não vai ser feito demonstrações aqui, porque o slide é bem resumido, mas todas elas são demonstráveis, tá ok? Então nós temos aí a figura do lançamento oblíquo, nós temos aqui a situação inicial, velocidade inicial, V0, e as componentes da velocidade inicial, Vx e V0y, e o ângulo dado θ, né? Bom, o que é que nós temos? Na direção horizontal nós temos que o movimento é uniforme, e qual é a única relação, qual é a única função horária que existe no movimento uniforme? É isso mesmo, o sorvete, né? S igual a S0 mais VT. Considerando que o espaço inicial é zero, né, então o S0 vai embora. E sobra quem? Só o S. Só que a gente vai trocar o S aqui por X. É apenas uma questão de notação. Então minha posição final vai ser X. A velocidade na direção horizontal é o Vx, né? E o tempo é simultâneo para tanto o movimento vertical como o movimento horizontal. Então assim, o sorvete, não estranhe, isso aqui é o sorvete adaptado aqui para o lançamento oblíquo. Espaço final é igual, o espaço inicial é zero, vai embora, a velocidade mais a velocidade vezes o tempo. Só que a velocidade na horizontal é a componente Vx, tá ok? Então essa é a única relação que existe na direção horizontal. Já na direção vertical, como o movimento é um movimento uniformemente variado, nós temos aqui a equação do Voigt, lembram dela? Mas está com cara nova, né, professor? Tá assim. Por quê? Porque aqui a gente vai trabalhar só com as componentes verticais da velocidade. Ó. Vy, que é a velocidade final da componente y, é igual a V0y, que é a velocidade inicial na direção y, menos... Por que menos? Porque a gravidade, ele é um vetor que aponta para baixo, né? E como aí o eixo y está orientado para cima, então a gravidade aí é negativa. Então nós já colocamos aqui o sinal negativo, visto que nós estamos adotando um eixo orientado para cima e a gravidade fica aí no sentido contrário, ok? Vezes o tempo. Então isso aqui é o Voigt adaptado para a vertical. Temos também o sorvetão, só que aqui a gente troca... se você quiser colocar apenas o y e o y0 aqui, tudo bem, é como a apostila de vocês colocam. Eu até exagerei aqui a notação, né? HY, H é para dizer que é vertical, a altura, e y é para dizer que também é vertical, né? Então tá uma certa redundância aí, um reforço. Ou usar apenas o H ou apenas o y, tá de bom tamanho, tá certo? Aqui a componente da velocidade inicial na direção y vezes o tempo. Aceleração t ao quadrado sobre 2. Lembre que a aceleração e a gravidade, de novo, ela é negativa porque o eixo está para cima. E aqui o Torricelli, né? Torricelli na direção vertical, né? Já que esse movimento ele é uniformemente variado. Então nós temos a velocidade final na vertical, a velocidade inicial na vertical, na direção y, menos 2g ΔH. De novo, menos aparece porque a gravidade é negativa. ΔH seria também, poderia ser escrito como ΔY, caso queira. Ok? Então são essas relações do MV. Outro ponto importante é aqui no ponto de altura máxima. As questões exploram muito isso. Ou seja, no momento em que o projeto chega na altura máxima do lançamento oblíquo,
o que é que nós temos aqui? Ele vai pedir, primeiro, perceber que a componente vertical da velocidade ela é zero, não existe a componente vertical, somente a horizontal. Então, partindo desse ponto e usando a equação de Torricelli, né, como eu disse a vocês, não vou demonstrar, apenas sair direto para a fórmula, nós podemos calcular aqui a altura máxima. A altura máxima, então, partindo de todos esses elementos, lembrando que aqui também aquelas componentes V0 e Y são substituídas, enfim, chegamos nessa relação. A altura máxima é igual à velocidade inicial de lançamento, que é essa pretinha aqui, ó, certo? Vezes o seno quadrado de θ sobre 2g. Essa expressão sai da equação de Torricelli. Bom, então sempre que eu quiser calcular a altura máxima de um lançamento oblíquo, eu faço uso dessa expressão. Importante notar que essa altura máxima ela depende da velocidade inicial, e também depende do ângulo, do ângulo de lançamento. Então aqui é importante explorar qual o ângulo que eu vou ter uma altura máxima, Então aqui depois a gente pode explorar esse aspecto aqui nas questões, tá bom? Finalmente nós temos aqui também o alcance, ou seja, qual foi a distância que o projétil alcançou medido sobre a horizontal, Então o projétil sai de um ponto do solo e atinge um ponto adiante. Então que distância é essa ele alcançou nesse solo? Você pode calcular esse alcance usando a fórmula do sorvete, está aqui embaixo, que é do movimento, já que essa direção é horizontal, então tem a ver com o movimento uniforme, portanto tem a ver com esse sorvete. Mas fazendo aqui uso de uma demonstração, a gente consegue mostrar que esse alcance ele é V0 ao quadrado seno de 2θ sobre g. Note como essas duas fórmulas são parecidas, mas não são a mesma coisa. Enquanto que aqui o seno quadrado de θ, o 2 está lá em cima, aqui é o seno de 2θ, é o dobro do ângulo. Aqui você tem 2g e aqui você tem apenas g. Então cuidado para não fazer confusão, que as duas fórmulas são parecidas. Uma calcula a altura máxima do lançamento oblíquo e a outra calcula qual a distância que o objeto alcançou medido na horizontal. Ok? Muito bem. Aqui também vale ressaltar, vou pegar aqui um dos pontos da trajetória da bola e fazer a decomposição novamente do Vx e do Vy. E lembre que o V ele é o vetor soma de Vx com Vy. Isso o vetor, Então vetor V é igual ao vetor x, vetor Vx mais o vetor Vy. Mas a fórmula escalar é usando o teorema de Pitágoras, já que o ângulo entre os dois vetores vermelhos aqui é um ângulo de 90 graus. Então eu posso determinar o valor da velocidade, ou uma relação aqui, que a velocidade ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Isso aqui é a forma escalar, ou seja, para calcular o módulo da velocidade em um certo ponto da trajetória. Tá, ok? Muito bem, vamos seguir. Lançamento horizontal de projéteis. O lançamento horizontal, digamos que ele é a metade do lançamento oblíquo, só que a gente faz algumas adaptações para facilitar o uso das relações. Vamos primeiro entender aqui. Imagine um piso, uma mesa muito extensa, vamos dizer assim, sem atrito, uma mesa ideal, em que um corpo se move sobre ela com velocidade constante. Ao chegar ao fim da mesa, esse corpo ele não tem mais a mesa onde se apoiar, então a gravidade vai começar a puxar esse objeto para baixo. No entanto, essa velocidade ela persiste, ela continua, certo? Então, apesar do objeto começar a cair, o V horizontal continua a existir, tá ok? Então note que aqui eu estou simulando instantes, 1 segundo, agora em 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Claro que essa mesa teria que ser muito alta para levar 4 segundos para o objeto cair no solo. É só um exemplo que torna mais fácil visualizar a situação, tá certo? Na prática, uma bola numa mesa cairia muito mais rápido no solo. Levaria menos tempo, mas aí a velocidade vai depender aí que ela vai atingir, depende da altura. Muito bem. Aqui eu represento agora todas as posições que o projétil passou, Vou jogar aqui agora linhas verticais para que você avalie a distância horizontal. Ou seja, sempre entre uma linha verde e outra o intervalo de tempo é igual, no caso 1 segundo no nosso exemplo. E se você notar, a distância entre uma linha verde e outra é sempre igual, fazendo com que o movimento na direção horizontal seja um movimento uniforme, ok? Muito bem, nesse caso nós temos mais uma vez vamos usar as expressões do movimento uniforme na horizontal. Já eu mostro essas relações para você.
Na vertical, veja o que é que acontece com as linhas azuis. Eu traço linhas horizontais para que a gente analise as distâncias verticais. A cada segundo que se passa, a distância entre uma linha azul e outra vai aumentando, mostrando que o objeto verticalmente acelera, aumentando a velocidade e aumentando a distâncias cada vez maiores para mesmos intervalos de tempo. Tá certo? Então, na vertical, o movimento então é uniformemente variado. A velocidade inicial da vertical é 0, ou seja, não estou falando dessa, estou falando da de queda. Mas depois do primeiro segundo aqui, ela já tem velocidade inicial. Note que a velocidade vai aumentando na direção vertical. E aí você tem na vertical um movimento uniformemente variado. Ok? Vamos lá. Relações do lançamento horizontal. Vou trazer aqui novamente a bolinha que foi lançada horizontalmente. Na direção horizontal, nós só temos o Vx. Na direção vertical, a componente vertical, como não existe ainda, a bolinha ainda não está caindo, então a componente vertical da velocidade é 0, certo? Sempre no lançamento horizontal, a componente vertical da velocidade inicial é 0, certo? Passado algum tempo, então a componente vertical passa a existir, mas note que a horizontal continua sempre igual, certo? Então, dizemos que na horizontal a velocidade, a componente horizontal da velocidade é constante, portanto um movimento uniforme, mas na vertical a componente da velocidade vai variando, ou seja, nesse caso vai aumentando o seu módulo, tá ok? Muito bem, então nós temos aqui a direção do eixo X e a direção do eixo Y, que eu estou orientando dessa vez para baixo, ou seja, vai ficar a favor da gravidade. Isso torna a gravidade positiva, não vamos esquecer disso, tá bom? Bom, em um ponto da trajetória aqui eu tenho a velocidade V. E lá no final a velocidade V, claro, diferente em módulo, em direção e sentido. Apenas aqui você vai enxergar isso pelo vetor, não pela letra representativa. Muito bem, então no início, como nosso eixo está orientado para baixo, a altura inicial vai ser considerada 0. O 0 vai ficar aqui em cima, tá certo? Enquanto que a altura final vai ser diferente de 0 e vai se referir exatamente à distância que ela se encontra do Sol. Muito bem. O que é que nós temos aqui? Nós temos o alcance. Esse alcance aqui vai ser dado pela relação do movimento uniforme, x igual a vxt. E na vertical nós temos as equações do movimento uniformemente variado. Mas professor, que equação é essa? Ela vem do Voat. Lembre que como a velocidade inicial na vertical é 0, ou seja, aquele v0y é 0, então você tem aí a velocidade inicial da vertical 0, aceleração g, né, positiva, e o tempo t. Então Vy igual a gt, ela vem do Voat, né? Sorvetão, olha como ele fica curtinho. A altura inicial vai ser considerada 0, a velocidade inicial na vertical vai ser considerada 0, isso já leva embora dois termos, e o sorvetão fica assim, ó, pequenininho, gt ao quadrado sobre 2, aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. E Torricelli, né? Considerando que isso aqui também é 0, eu não retirei, mas isso aqui é 0, Torricelli ficaria simplesmente Vy ao quadrado igual a 2gh, ou simplesmente Vy igual a raiz quadrada de 2gh, tá certo? Bom, temos também, já coloquei isso no slide anterior, que a velocidade da partícula em qualquer ponto da trajetória, ela é calculada pelo teorema de Pitágoras, já que essa é a sua forma escalar, já que o ângulo entre Vx e Vy é um ângulo de 90 graus, tá ok? Bom, gente, foi rápido, eu sei, mas aí vocês vão complementar todas essas ideias aí lendo o capítulo 5 na apostila, já que é disso que o capítulo 5 trata, né? Do lançamento oblíquo e do lançamento horizontal. Fiz aqui de forma bem resumida para vocês o conteúdo teórico. Depois a gente vai fazer algumas questões aí para praticar, como por exemplo as atividades de sala, tá ok? Depois a gente volta, tchau, até lá.